Chegou a hora dos fatos da semana. Em cerimônia simbólica, a Petrobras recebeu pequena parte ainda, do dinheiro que foi desviado da estatal. Veja aí. Em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira em Brasília, o Ministério Público Federal anunciou a devolução de 157 milhões de reais à Petrobras. Esse dinheiro havia sido desviado pelo ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, e se encontrava em contas secretas no exterior. Depois de assinar o acordo de delação premiada, Barusco revelou a localização do dinheiro e o Ministério Público pôde pedir oficialmente a devolução à Suíça. Os 157 milhões que vão para a conta da Petrobras correspondem a 80% dos 197 milhões que Barusco se comprometeu a devolver. Os 20% restantes ficarão retidos em uma conta judicial para ressarcimento de outras empresas ou órgãos atingidos pelo esquema. Já estamos aqui com o doutor Eduardo Leite. Bom dia, meu querido. Como é que você está? Bom dia, Jane. Tudo bem? Eu tô ótimo. Tô sempre ótimo. Temos que estar, né? Temos que estar, né? Tá certo, é isso aí. E mesmo assim, comemorando, né, com essa pompa toda, esse troco que foi devolvido para a Petrobras por enquanto, a gente sabe que perto do valor que foi desviado, isso é uma parte ínfima, mas é claro, exige já uma certa comemoração da nossa parte, porque é dinheiro nosso que está sendo devolvido para a empresa, doutor Eduardo. Como é que você vê essa comemoração? Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, porque só faltam 6 bilhões e 43 milhões, entendeu? Tá. Então, olha, eu vou falar para você, cada dia que passa, eu percebo que, na verdade, nós nos sentimos no picadeiro. Parece. Ou seja, mesmo, né? Parece que todo mundo está fazendo papel de palhaço. Primeiro porque eu acho que não tem nada o que comemorar. Isso foi uma cerimônia que eu diria que não tem palhaçada maior do que isso. Para inglês ver mesmo, né? Isso é para enganar a sociedade, população, a população. Acho isso de uma desproporcionalidade, de um mau gosto, entendeu? E você também tem a impressão de que o próprio Barusco, por exemplo, devolveu uma pequena parte de tudo que ele levou? Segundo informações, ou seja, pelo menos o que foi coletado, ele teria, e que foi recuperado, foi repatriado, ou seja, foi devolvido para o Brasil 204 milhões de reais. Só quase chegaram nesse valor? Quase 90 e poucos milhões de dólares, mais ou menos, enfim, dá mais ou menos. Como é que chegaram nesse valor para ele devolver para a Petrobras? Como é que fizeram essa conta? É isso que eu não entendi, dessa diferença que ficou em juízo ainda e tudo mais. Na verdade, o que ele fez foi indicar as contas na Suíça. Então, porque as contas na Suíça são numeradas, ou seja, não tem nome, são numeradas. Tá. Então, ele indicou as contas que teria o dinheiro que ele desviou durante 18 anos que ele trabalhou à frente da Petrobras. Eu fiz uma conta aqui. Se você levar em consideração os 204 milhões de reais, ele só retirou 944 mil reais por dia, por mês. E o salário dele você pega 18 anos, dividido isso, multiplicado por 12 meses, vai dar 200 e poucos meses. Então são 900 e poucos mil reais por mês que foi desviado. Não é pouco dinheiro, não é dinheiro que você coloca dentro do envelope, o salário dele era uns 60 mil reais, assim, era menos do que o rendimento do que ele roubava. Então, quando você vê essas cerimônias que são completamente desprovidas de qualquer fundamento, o que tinha que ser feito era o seguinte, era simplesmente devolver o dinheiro para a Petrobras com a recomendação que o próprio juiz Moro deu e que foi acatada pelo atual presidente da Petrobras. Que use esse dinheiro para combater a corrupção. Mas é muito pouco dinheiro perto. Isso? Que tipo de medida efetiva que se faz para combater a corrupção? Olha, eu diria o seguinte, primeiro que eu acho que qualquer medida que você pode, de prevenção, a própria punição. Eu acho que a punição já é uma prevenção. Então, a partir do momento que você rouba, desvia, eu vou falar roubo, porque isso foi um roubo, na verdade, da Petrobras. 6 bilhões de reais, eu acho que essas pessoas tinham que ter prisão perpétua no mínimo. Então,
Então, são coisas que ocorrem, Regiane, que eu não consigo entender. Primeiro, uma semana atrás, nós tivemos 9 empreiteiros que foram liberados. Estão só com a tornozeleira, né, e estão lá nas suas respectivas casas e vão responder o processo, uma liberdade relativa, vamos dizer assim. De qualquer forma, estão lá. Aí, há 2 ou 3 ou 4 semanas atrás, veio o Tribunal de Contas da União e faz aquele acordo de leniência, ou seja, isenta a responsabilidade das empresas, porque o país parou, né? O país parou, e por essa razão vamos fazer o seguinte: só responsabiliza as pessoas que praticaram os delitos, os ilícitos, e não vamos deixar as empresas de volta, porque vamos deixar as empresas de lado, porque as empresas precisam voltar a trabalhar, elas precisam voltar a receber. Então me parece que aqui é o seguinte: você rouba e é contemplado. Isso está institucionalizado no país, porque você lembra, a pessoa perde uma campanha política, por exemplo, uma prefeitura, um governo, no ano seguinte ele está como ministro, às vezes no mesmo, né? Ou como secretário, ano, mesmo mês. Exatamente. Exato. Então, o que eu percebo no país é assim: você pratica alguma coisa muito errada, um ilícito, uma irregularidade, alguma coisa nesse sentido, você é contemplado. Eu acho que não há o que se comemorar absolutamente nada, tem que fazer a devolução do dinheiro como de fato foi feito, né? E simplesmente pegar esse dinheiro, porque olha, se bobear, esse dinheiro desaparece mesmo, porque, novamente, porque essa questão de contratação para fazer alguns instrumentos de combate ou de prevenção, né, dentro da Petrobras, isso pode criar outras questões que nós não sabemos. Então, na minha visão, isso é minha visão pessoal, acho que foi desnecessário essa cerimônia de devolução de dinheiro, não tem o que comemorar, ao contrário, eu acho que é uma tristeza para o país estar nessas condições que a Petrobras, né? Nós sabemos que a Petrobras em 2006 tinha um valor de 500 e poucos bilhões, hoje ela não vale mais, hoje se vender tudo ainda fica devendo mais da metade, então fica devendo 2 Petrobras na verdade, então eu acho que não tem o que se comemorar. Eu vejo isso com muita preocupação, vejo isso como um circo muito grande, né? Hoje, o que acontece em Brasília é algo preocupante, porque nós percebemos as instituições se instrumentalizando e se utilizando. Na verdade, é uma conspiração contra a nação, porque eu vejo os três poderes extremamente instrumentalizados, né? Ou seja, o Poder Executivo, a presidente Dilma, junto com o PT, instrumentalizou o STF, né? O Supremo Tribunal. Aí nós percebemos que, numa jogada política, vem o PT, apresenta um candidato para ser o presidente da Câmara e é derrotado dentro da coisa. Quando você disse instrumentalizou, você está dizendo que tem personagens e peças lá dentro fundamentais para a coisa funcionar da forma como eles querem. Na verdade, não da forma que eles querem, mas, sobretudo, não há um trabalho em conjunto entre os poderes, entre os três poderes, para construir um país ou construir políticas públicas. Há uma percepção muito clara e uma leitura muito clara que há uma construção de políticas partidárias, aquela política bem rasteira. Então, é o procurador tentando minar o trabalho do presidente que venceu por 7 vezes, derrotou o governo por 7 vezes, é o STF, através do seu relator, que está apurando, que está julgando a questão dos políticos, tentando, na verdade, também minar o próprio presidente da Câmara, é o presidente da Câmara minando o próprio Planalto. Perceba, então é uma grande conspiração contra a nação, porque a nação não vai ganhar nada com isso, ao contrário. Se você reparar, a semana passada nós tivemos aliás, nós comentamos aqui no programa que foi a PEC da Bengala. Ou seja, a PEC da Bengala tinha só para exemplificar toda essa instrumentalização, essa manobra que está se fazendo. Então, o que acontece? Aí fizeram lá a PEC da Bengala, passou de 70 para 75 anos os ministros. Ou ele voluntariamente se aposenta, ou na morte, obviamente, a
a aposentadoria compulsória, né, nesse caso. Por que isso? Por que a Câmara dos Deputados fez isso? Para que a Dilma, no segundo mandato, não indique 5 ministros, tá? Ou seja, porque 5 iriam se aposentar com 70 anos agora, nesses próximos 4 anos. Tá. Aí vem agora uma outra PEC que está sendo apresentada para limitar em 11 anos a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que você percebe, e o que eu percebo claramente, eu não sei se eu estou sendo claro, mas há uma manobra, há uma conspiração contra a nação, que a nação não vai ganhar absolutamente nada, né? Ou seja, nem com a atuação do próprio Planalto, ou seja, do Poder Executivo, nem com a atuação do próprio Supremo Tribunal Federal, que vem autorizando busca e apreensão dentro do gabinete do presidente da Câmara, e o presidente da Câmara, na verdade, também articulando para que, obviamente, derrote, né, o Poder Executivo nessas PECs que estão sendo votadas. Então vamos situar o pessoal que está em casa sobre esse tema que a gente está falando agora, que é justamente a briga do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, né, do PMDB. O Janot, ele instrumentalizou, como você está dizendo, uma investigação em cima de uma documentação do Cunha, que também ele foi citado em uma das delações premiadas ali da Lava Jato. E o Cunha está querendo dizer que é pessoal, que ele tem uma rixa contra ele. Explica melhor essa briga entre os dois. Só para ficar claro, até para a gente, nós estamos falando de 2 assuntos, que é a questão da Petrobras, mas que elas estão intimamente ligadas. A Petrobras, se a gente for analisar, ela passou a ser um instrumento para desvio de dinheiro. Ou seja, assim como outras instituições, o BNDES, o Banco do Brasil, que já entrou em alguns escândalos, os Correios, né? Ou seja, Caixa Econômica Federal. Então, essas são empresas do governo que elas são instrumentalizadas para poder fazer desvio de dinheiro, tá? E ao mesmo tempo que se faz isso, tem que se apurar, tem que se punir, é o que eu falo. Quando não há punição, há impunidade. E se você tem a impunidade, você, na verdade, acaba configurando, você deixa que as pessoas continue fazendo isso, que foi o que aconteceu. E quando eu falo em manobra, uma coisa está ligada à outra. Por que essa briga do Procurador-Geral Janot com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Porque o Janot tem um depoimento de um funcionário que foi demitido pelo Eduardo Cunha, né, dizendo que ele teria pressionado, né, num determinado momento, acho que foi em 2011, através de funcionários, teria pressionado para receber algum dinheiro desviado da Petrobras por conta de uma alocação de uma plataforma de petróleo. E esse funcionário foi demitido. Aí esse funcionário, quando ele foi demitido, rapidamente o Ministério Público Federal foi lá e pegou para poder ouvir esse funcionário. Aí esse funcionário falou que, obviamente, quem estaria envolvido, o Eduardo Cunha estaria aí, ele teria feito essa manobra, né, essa pressão para que o PMDB recebesse dinheiro. Então, perceba que há um emaranhado. Eu sempre digo o seguinte, quando você não consegue explicar, as pessoas, na verdade, acabam sendo confundidas. E o que hoje eu vejo, tanto o Poder Executivo, né, presidido pela nossa presidente Dilma, tanto o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, a Câmara pelo Eduardo Cunha e o Senado pelo Renan Calheiros. E também pelo Supremo Tribunal Federal, eles estão fazendo um jogo perigoso, que é um jogo de poder, é um jogo de medir forças. E aí o que acontece? Quem é que perde? Por isso que eu estou falando. A gente, óbvio. Só a nação brasileira perde, ninguém mais perde. Então, o que acontece? O que ocorre com essas manobras que estão sendo feitas e com esse confronto que está ocorrendo, né? A população, obviamente, acaba ficando, o país entra em uma recessão maior ainda, ou seja, cada vez se aprofundando mais, porque eles não conseguem se entender. Então, esse é o grande problema. Então, por isso que eu estou chamando de conspiração contra a nação como resultado. Como consequência, como você falou, a gente vai entrar em colapso, porque nada mais funciona. Essa é a leitura que eu faço neste momento em relação a todas essas confusões que vêm acontecendo, entendeu? Verdade. E a gente fica cada vez mais abandonado, né? Isso que é triste. Vamos falar da dengue. Tem gente que não tá dormindo nada bem, não, porque dá uma dor no corpo terrível. Terrível, negócio seríssimo. Tô sabendo de gente que pegou pela segunda vez só nesse ano.
Você sabe que essa questão da dengue, e é uma coisa, há um conflito até de interesses, né, do próprio Brasil anunciar que nós estamos diante de uma epidemia. E é isso que eu não estou entendendo. Eu até desabafei esses dias aqui, acabei me empolgando, porque eu não me conformo. A partir do momento que uma organização do tamanho da OMS, a Organização Mundial da Saúde, está dizendo que a partir de 300 casos a cada grupo de 100 mil habitantes é uma situação epidêmica, chega aqui no Brasil, as nossas autoridades falam que não é bem assim, a gente tem que avaliar, porque quando a gente vê por região, não sei o quê. Por que não é bem assim? Eu não entendo. Antes da gente comentar e de ouvir a sua opinião também a esse respeito, doutor Eduardo, eu quero chamar aqui que a gente gravou uma entrevista com um especialista, deixa eu ver aqui onde é que tá. Cadê? Aqui. Ele é o presidente do CREMESP, é o Dr. Braulio Luna Filho, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada na opinião dele sobre esse impasse. A epidemia se caracteriza quando existe um aumento da frequência de determinada doença na população acima da sua ocorrência histórica, né? Normalmente, os serviços de saúde têm a média de eventos daquela doença. Toda vez que há um aumento exagerado, existem padrões matemáticos para isso, você fala, está ocorrendo uma epidemia. Ou seja, atualmente no estado de São Paulo, inequivocamente, nós temos uma epidemia. E no Brasil, se você considerar os números que nós temos hoje em dia, nós estamos tendo uma epidemia de dengue. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo veio com muita preocupação, o retardo em declarar a situação de epidemia no estado de São Paulo, principalmente porque esta não é uma situação nova, esta é uma situação que vem se repetindo cronicamente nos últimos anos. Bom, um especialista em saúde diz que a gente está numa situação epidêmica, né? O que ocorre? O Brasil é um país de dimensões continentais, ou seja, é muito grande. É o que eu sempre falo, quando você tem um país, uma nação muito grande, você acaba perdendo o controle da nação. Já perderam faz tempo, você sabe disso, né? Então, o que acontece? Veio o ministro da Saúde e disse que em alguns estados existe a epidemia, em outros estados não existe, ou seja, não está ainda configurado para decretar a epidemia. Agora, por exemplo, tem alguns estados que foram elencados, foram 6 estados, 7 estados, que é Acre, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte e Paraná, que esses índices, eles estão acima daquilo que a Organização Mundial da Saúde estabelece, que são 300 casos para cada 100 mil habitantes. Mas você pega São Paulo, por exemplo, a capital, estou falando capital, você pega como o bairro de Paris, que está com 1.400, 1.500 casos a cada 100 mil habitantes. Você pega, ou seja, um número 3 vezes, 4 vezes acima daquilo que a Organização da Saúde estabelece. Você pega, por exemplo, Brasilândia, nós tivemos 1.800 casos, né? Ou seja, a cada 100 mil habitantes. Então, muito acima, né? Então, o que acontece? Você pega, estamos falando de São Paulo, ou seja, você pega alguns bairros que você tem um índice de dengue muito superior a qualquer índice nível aceitável internacional. De epidemia, exatamente. E assim como acontece nos estados. Se você pegar o estado do Acre, por exemplo, você tem 1.064, 3 vezes o número, né, o índice apresentado pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que nós percebemos que realmente, de fato, tem algumas regiões do país, alguns estados do país, que a situação está muito mais alarmante. Em outros estados, menos alarmante. É óbvio que nós temos a questão da temperatura, que você sabe, a temperatura cai, o índice da doença, ou seja, a dengue também diminui, se reproduz menos, porque na verdade ele se reproduz com temperaturas altas, né? Ou seja, com um calor mais acentuado, enfim. E em São Paulo, eu acho que é onde a gente tem que ter uma preocupação, porque há uma concentração de 11 milhões de habitantes num raio de 80 quilômetros, mais ou menos, que é o raio, acho que é de 40 quilômetros, mais ou menos, entre um ponto e outro. Muita gente
Urgente em pouco espaço. Exatamente. Então, eu acho que São Paulo, estamos diante de uma epidemia. Isso não tem a sombra de dúvida. E muitas cidades do interior de São Paulo também. O estado de São Paulo está muito comprometido. Agora, o que eu acho, é óbvio que o ministro tem que ter cuidado com essa questão, porque você nunca sabe qual é o efeito prático. E aumentou muito. Você sabe que aumentou muito esse índice da dengue? Por conta até da crise hídrica também. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas passaram a armazenar água de chuva errada, né? E de forma não conveniente, ou seja, não com aquela prevenção toda. Inconveniente com a realidade que a gente tá. Obviamente, aumenta. Agora, o que me irrita nessa situação toda é o seguinte, que diferença faz o nome que a gente dá para o que a gente está vivendo agora, né? Que diferença faz dizer que é epidemia ou não? Na minha opinião, o que faria diferença é assumir que a gente está vivendo um problema sério, vai criar pânico na população. É isso que a gente está precisando, que as pessoas fiquem com medo de fato para ajudar a combater o mosquito dentro das suas próprias casas. Porque enquanto ficar falando que não tem epidemia, tá tudo bem, não tá tudo bem. As pessoas realmente precisam entender que a situação está fora de controle, que as autoridades não têm condição de controlar isso, porque o problema está dentro de casa também. E tomar uma atitude dentro de casa. Então, assim, vamos assumir de uma vez por todas que existe uma epidemia, pelo amor de Deus, para que as pessoas entendam. Então, assim, o nome que se dá, de fato, para o que está acontecendo, não vai fazer diferença. E eu acho que vai fazer diferença na cabeça das pessoas, para entenderem que a situação é grave, não é, doutor Eduardo? Não, eu também tenho essa percepção e eu faço essa leitura. Ou seja, você admitir que nós estamos em estado de uma epidemia não é o suficiente. Ou seja, nós estamos numa epidemia, pelo menos indicar, como está sendo indicado, os estados que têm o maior índice da doença. Né? Eu vejo São Paulo com uma preocupação maior do que muitos estados por aí, em função da concentração de pessoas. É óbvio, você tem uma concentração de pessoas, você tem uma concentração de mosquitos. Né? Então, eu acho que essa questão de você prevenir, ela sai muito mais barata, isso é óbvio. E é importante esclarecer a população, não só a questão da epidemia, mas como se proteger dela. Não é só simplesmente tampando, mas tem outras prevenções que podem ser colocadas em prática. Acho que a capital de São Paulo, e como a grande São Paulo, que são 30 e poucos municípios, tem que ter uma preocupação muito grande, porque nós estamos falando em 30 e poucos milhões de pessoas nesse raio, né, então, admitir de fato que existe uma epidemia, como o secretário municipal de São Paulo admitiu. Ele acabou de admitir, finalmente. O ministro da Saúde diz que continua não, em alguns estados, enfim. Então, eu acho que tem que ficar claro, nós estamos num momento epidêmico de dengue e agora apareceram mais dois mosquitos também que acaba criando um temor maior, né? Então, obviamente, as pessoas têm que tomar cuidado, ou seja, as pessoas têm que fazer prevenção. E chega de blá, 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 a gente quer ver ação, a gente quer ver alguma coisa sendo feita para que a doença seja combatida. Não adianta o Arthur Chioro vir falar, o ministro, que de quem é a culpa? É nossa que a gente ainda não fez nada, ou é da população que está criando mosquito em casa? Não adianta também ver de quem que é a culpa. A gente quer ver alguma coisa sendo feita de fato. A culpa é do mosquito, ponto. Se não tivesse mosquito, não teria doença. E o pior é que o mosquito está mais poderoso agora, porque além de dengue, ele também transmite chikungunya, que também é uma doença grave, que também traz uma série de problemas para a nossa saúde. E a dengue mata não só pessoas que estão com doenças pré-existentes, pessoas que estão com a saúde fragilizada, mata pessoas jovens também, enfim, todas as faixas etárias, independente da situação da saúde que a pessoa está. Então, não é uma doença que vai ter um grupo de risco. Claro que tem também, mas precisa tomar cuidado em todas as situações. Regina, para finalizar, eu acho que não é a questão de culpar esse ou aquele, mas o governo tem que assumir a responsabilidade, porque só ele tem os instrumentos de combate, para que as pessoas saibam, claro. Ou seja, a informação, por exemplo, né, tem que partir do governo. Então, difícil, eu acho que realmente nós estamos diante de uma epidemia, né, pelo menos na capital de São Paulo, e eu acho que nós temos que nos preocupar, os bairros, as pessoas têm que se preocupar tal, né? E tem que ser tratado como uma situação epidêmica. Eu quero agradecer as pessoas que estão participando aqui com a gente, doutor Eduardo. Muita gente, inclusive, indicando novos temas e outras situações para a gente debater aqui. Infelizmente, a gente não tem mais tempo hoje, mas eu vou levar essas sugestões aqui para a produção, para as próximas conversas com o doutor Eduardo, que são sempre ótimas, né? Querido, obrigada. Um beijo. Eu que agradeço. No Facebook a gente te acha lá como Eduardo César Leite, é isso? É só procurar no Facebook que me encontra. Tá certo, querido. Até a próxima. Ótima semana para você. Beijo.